Olá, eu vou aproveitar essa ideia, esse modelo que eu já trabalhei no vídeo anterior, de utilizar uma apresentação do PowerPoint como um infográfico, e vou tratar aqui neste vídeo sobre o assunto da salvação, especificamente sobre as perspectivas calvinista e arminianista, sobre o calvinismo e sobre o arminianismo. Lembrando que já existe um vídeo, na verdade dois. Um vídeo tratando das doutrinas, um outro vídeo tratando das heresias que podem ser associadas a essa doutrina aqui no canal. E esses vídeos estão aqui na descrição. Nesse infográfico, em razão do espaço, eu não coloquei as referências em cada ponto que aparece ali, em cada caixa de texto que aparece. Mas eu vou deixar as referências também aqui na descrição. E aqui na descrição do vídeo também o link para essa própria apresentação do PowerPoint, numa pasta no Google Drive, caso você tenha interesse em aprofundar os seus estudos. Então eu vou projetar essa apresentação aqui na tela e nós vamos iniciar o nosso estudo a partir de agora, tudo bem? Nosso assunto então é a salvação. Veja que nós traçamos aqui uma linha divisória. Qual é o objetivo dessa linha? Colocarmos a eternidade na parte de cima e o tempo na parte de baixo. A salvação realmente é uma doutrina bíblica na qual as ideias de eternidade e de tempo elas se encontram, porque Deus está, por meio da salvação disponibilizada em Cristo Jesus, resgatando pecadores do tempo, levando-os para a eternidade. Então, na própria ideia de salvação, nós temos embutido esse paradoxo, essa necessidade de compreendermos a eternidade em conjunto com o tempo, e é daí que nós temos as possibilidades de abordagens diferentes. É aí que nós temos doutrinas humanas como o calvinismo e o arminianismo para tentar explicar essa realidade eterna, ou melhor, essa realidade na qual a eternidade interage com o tempo. Bom, do ponto de vista da eternidade, nós temos, obviamente, a soberania de Deus. Deus é soberano, não existe dúvida nenhuma a respeito disso. Agora, do ponto de vista temporal, nós temos a responsabilidade humana. Os homens criados por Deus são, sim, responsáveis. Se nós pensarmos em termos de eternidade, Deus é 100% soberano. Mas se nós pensarmos em termos temporais, o homem também é 100% responsável. Aqui, de novo, nós temos um paradoxo. Não cabe na nossa mente limitada como Deus pode ser 100% soberano e ainda assim nós podemos ser 100% responsáveis. Bom, se nós colocarmos o nosso foco na soberania de Deus, nós vamos pensar a partir de ideias como predestinação, como eleição, e todas essas coisas são bíblicas, elas estão de fato afirmadas na Bíblia. Agora, do ponto de vista terreno, do ponto de vista temporal, nós temos que num determinado momento um ser humano é chamado. Essa também pode ser compreendida como a vocação. Um predestinado, um eleito num determinado momento temporal. Predestinação e eleição são conceitos eternos, são conceitos ligados à eternidade e à soberania de Deus, mas um predestinado ou um eleito, num determinado momento temporal, é chamado por Deus. E é nesse momento do chamado, então, que a responsabilidade humana opera no sentido de o homem se arrepender. Lembrando, claro, que, na verdade, é a benignidade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Isso está em Romanos 2,4. Mas o homem precisa, de fato, se arrepender. E isso está ligado à sua responsabilidade, isso está ligado ao tempo. O homem precisa atender ao chamado de Deus, que é feito com base na misericórdia, na benignidade de Deus. Bom, e aí então, nesse momento é que nós temos a justificação como um ato legal que opera sobre o pecador, tornando o pecador aceitável a Deus, como um ato legal ou judicial do próprio Deus. Então, todas essas ideias vão desembocar
dentro do aspecto temporal, no desenvolvimento da salvação. Nós somos salvos, somos chamados, nos arrependemos, somos justificados e agora precisamos caminhar desenvolvendo a salvação, o que nos fala de santificação. Quando essa salvação, que é expressa lá atrás, no chamado, no arrependimento, na justificação, é desenvolvida e desenvolvida até o fim, nós temos aquilo que se chama de vocação eficaz. Aqui, esse conceito de vocação eficaz é um conceito reformado, é um conceito muito desenvolvido pelos próprios puritanos. Aqui, no final do processo, é que você compreendeu que a vocação foi eficaz. Aqui é que nós temos então um ponto de contato entre a eternidade e o tempo, porque aqui então nós conseguimos compreender que aquele que foi chamado era também um eleito. Note como a vocação, o chamado, está na metade da tela que diz respeito ao tempo e a eleição está na metade da tela que diz respeito à eternidade. E aqui então nós temos esse elo, essa ligação entre o chamamento temporal e a eleição eterna, na vocação eficaz, naquela vocação que está no final da caminhada, no final da caminhada de santificação, no final da caminhada de desenvolvimento da salvação. Bom, vamos lá, agora vamos falar de conceitos humanos. A teoria que coloca o seu foco na eternidade é chamada de monergismo. Ou seja, o foco está na soberania de Deus, a salvação é algo operado por obra exclusiva de Deus. O monergismo, é associado, o monergismo é uma doutrina calvinista, então aqui nós temos uma outra classificação da teoria do ponto de vista humano. O calvinismo tem os seus 5 pontos, os 5 pontos que são resumidos nesse acrônimo TULIP. Não foi o Calvino que elaborou esses 5 pontos, esses 5 pontos foram elaborados a partir dos seguidores do Calvino e talvez seja interessante tratar especificamente desses 5 pontos, de todos os 5 pontos, num vídeo à parte. Mas aqui nós estamos interessados em 2 pontos basicamente. O ponto que é identificado pela letra I, Irresistible Grace, ou graça irresistível, que trata dessa soberania de Deus. Mas veja, aqui já é uma doutrina humana, já é um ponto, já é uma explicação humana. Aqui que nós vamos ter a separação entre calvinismo e arminianismo, exatamente nesse ponto doutrinário da graça irresistível. O arminianismo, então, vai estabelecer essa distinção, essa diferenciação para com o calvinismo exatamente nesse ponto da irresistibilidade da graça, segundo os calvinistas, ou na resistibilidade da graça. Para os arminianos, a graça é resistível, e é disso que tratam os 5 pontos da remonstrância arminiana. Para os arminianos, desculpa, eu posso ter falado para os calvinistas, para os arminianos a graça é resistível, e é disso então que tratam os 5 pontos da remonstrância arminiana. Veja que nós temos 5 pontos do calvinismo, e nós temos, em contraste, 5 pontos então do arminianismo. Todos eles dizem respeito à resistibilidade da graça. Bom, como a graça pode ser resistida, então os arminianos colocam o foco no assunto da salvação, não na obra exclusiva de Deus, não na soberania exclusiva de Deus, não na graça irresistível de Deus, na graça soberana de Deus, mas no trabalho conjunto entre Deus e homem no aspecto da salvação. Esse trabalho conjunto é identificado pela expressão sinergismo, trabalho em conjunto. E o foco central aqui está na ideia de desenvolvimento da salvação, na ideia de santificação. Não que a santificação não fosse algo importante para o calvinismo, é claro que é. A santificação é algo importante para o calvinismo. E ela é percebida exatamente no P, na última letra da TULIP, na perseverança dos santos. Então, um eleito, um predestinado, ele não resiste à graça de Deus, mas ele irá
perseverar até o fim. E aqui nós temos então o grande ponto que estabelece o contato entre a eternidade no calvinismo, né, e o tempo, o aspecto temporal, o aspecto de responsabilidade humana. Vejam como num determinado momento, né, em algum momento, uma explicação humana acaba tocando a outra, né? Da vocação eficaz, que é um conceito calvinista também, é um conceito um conceito puritano. Da vocação eficaz nós percebemos, a partir da vocação eficaz nós percebemos a relação entre o chamado e a eleição, e da perseverança dos santos nós percebemos a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por isso, uma hora a seta sobe, outra hora a seta desce, né? E é daqui então que nós temos, a partir da concepção calvinista, a partir da concepção monergista, colocando os nossos olhos na eternidade, o que é mais importante, colocando os nossos olhos na eternidade, nós temos a doutrina da segurança, certeza e gozo da salvação. Só podemos ter segurança, certeza e gozo da salvação em Cristo, porque é Cristo quem nos dá essa segurança, essa certeza e essa alegria. Os nossos olhos estão na eternidade, os nossos olhos estão em Cristo, quando falamos em segurança, certeza e gozo da salvação. Os nossos olhos não podem estar nos aspectos temporais, os nossos olhos não podem estar em nós mesmos. Se nós colocarmos os nossos olhos em nós mesmos, na nossa natureza humana, o que nós vamos ver é o dever de vigilância que nós temos. Por isso é que Paulo, em Filipenses 2:12, fala em desenvolver a salvação com temor e tremor. Porque aqui nós temos em vista, nós estamos colocando os olhos na falibilidade humana, na nossa natureza humana, nós estamos colocando os olhos na nossa responsabilidade. Para encerrar, vamos tratar das heresias associadas a essas compreensões. Veja que a compreensão humana, né, a doutrina humana está em cinza e a heresia vem em preto daí, né, que é porque é a acentuação da doutrina humana. Se você colocar apenas os seus olhos na graça de Deus e esquecer a responsabilidade humana por completo, você vai cair numa heresia chamada antinomianismo, porque você elimina a responsabilidade humana, você elimina o aspecto temporal. Na verdade, isso aqui é calvinismo sem perseverança dos santos, né, o antinomianismo. Você afirma que a pessoa que é salva pode viver uma vida de qualquer maneira, pode viver uma vida de pecado, e isso é uma heresia. É uma heresia que hoje pode estar associada ao calvinismo, embora ela seja muito anterior no tempo. Ela é combatida por João na sua primeira e na sua segunda carta. Ela é combatida por Paulo em Romanos capítulo 6, mas ela está sempre presente, essa heresia está sempre presente. As heresias, elas apenas são requentadas na história, né? Então, se nós não cuidarmos, o calvinismo pode ser degenerado nessa heresia chamada antinomianismo. Por outro lado, o arminianismo, colocando o seu foco na responsabilidade humana, pode também deixar a graça de Deus de lado, esquecer a graça de Deus e ser desviado, né, e derivar para uma heresia chamada de pelagianismo, que também é uma heresia muito antiga, bem mais antiga que o arminianismo, mas que hoje pode ser associada a ele, né, a salvação como obra exclusiva do ser humano. O ser humano, então, salvo por suas próprias obras, por sua própria justiça, sem a graça e sem a salvação de Deus. O nome dessa heresia, novamente, é pelagianismo. Com isso, nós temos um quadro completo, que tenta verificar a coisa, a doutrina da salvação, tenta verificar isso numa perspectiva bíblica, com os diferentes campos, né, com os diferentes âmbitos, com a eternidade, com o tempo, com as doutrinas humanas que foram sendo sobrepostas para explicação e com o risco, né, com a possibilidade de desvio em heresias, e por isso é necessário nós estarmos sempre
firmados na doutrina bíblica, voltarmos para o que a Bíblia diz e estarmos firmados, então, na palavra de Deus. Como você pode ter percebido, eu não adotei nenhuma das teorias como ponto de partida aqui. Eu procurei expor ambas de forma isenta a partir das verdades bíblicas para as quais elas apontam. É claro que você pode muito bem ter a sua posição, isso não é errado, pelo contrário, mas esse estudo mais amplo muitas vezes nos ajuda a ter uma compreensão mais ampla, mais adequada a respeito disso. Lembrando que aqui o que nós temos são explicações humanas. A verdade bíblica é uma, ela está nas Escrituras. As teorias, calvinismo, arminianismo e qualquer outro ismo que você encontrar por aí, são apenas explicações humanas. Então elas devem servir como ponto de apoio para nos ajudar na compreensão das Escrituras. Não é errado você adotar uma determinada teoria, é claro, mas você precisa cuidar exatamente com os exageros das teorias humanas, porque sempre na ponta extrema, sempre o exagero vai levar a uma heresia, como eu também tentei demonstrar nesse vídeo aqui, como eu também já tratei em outros vídeos aqui do canal. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.